Bem-vindos todos vocês ao WW Especial. Nós temos uma edição especial hoje em cima de um assunto de extraordinária relevância, sobretudo, estou falando, claro, nós estamos diante de uma eleição considerada crucial. O que é que vale quando a gente fala em propaganda política? Valem os mesmos princípios que são aplicados e estão na nossa Constituição sobre liberdade de expressão. Por isso que está colocado como pergunta nessa edição do WW Especial. Liberdade de expressão e propaganda eleitoral, vale tudo? É uma questão fundamental, sobretudo em dois âmbitos. O âmbito da nossa convivência e o outro, a judicialização das campanhas. Então nós trouxemos 3 especialistas para discutir inicialmente essa questão, liberdade de expressão e propaganda eleitoral. Eu vou começar a apresentação dos nossos participantes por Ricardo Vita Porto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, e ele está participando na parte jurídica da campanha da senadora Simone Tebet, pelo PMDB. Ricardo, muito obrigado pela participação. Remoto lá do nosso estúdio em Brasília está Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, atualmente é advogado da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, muito obrigado pela participação. Como vai, William? É uma honra muito grande comparecer ao seu programa na presença de distintos colegas. Vamos lá, nossa distinta convidada, Marilda Silveira, é advogada eleitoral, especialista também. Ela é vice-presidente do IBRAD, é professora de pós-graduação do IDP e ela é advogada do partido União Brasil, que tem como candidata à presidência da República a senadora Soraya Tronic. Ricardo, quando a gente fala de liberdade de expressão, em geral, nós jornalistas tendemos a assumir isso como um conceito absoluto, inatacável. Mas eu queria começar por algo que aconteceu na semana passada. Esse programa está indo ao ar no domingo, finalzinho de agosto, e no domingo anterior, aquele que esteve aqui no programa no começo do ano, e que nós, com bom humor, apelidamos de xerife da eleição, o subprocurador eleitoral Paulo Gonet, admitiu que o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida sim. Pois no parecer do Paulo Gonet, que eu li com muito cuidado, genocida não tem teor de magnanimidade. O ambiente eleitoral tolera o uso de palavras ásperas e amargas e quem se dispõe a disputar uma eleição tem que se dispor a ouvir coisas que na vida particular ele não ouviria ou processaria quem o chamasse de genocida. Tá certo? Bom, William, na verdade, a gente tem que colocar todo o contexto da eleição desse ano, que é um pouco diferente das demais. A jurisprudência, sempre da Justiça Eleitoral, sempre admitiu isso. Diz o seguinte, olha, você quer ser candidato, você está sujeito ao escrutínio público, inclusive a ouvir adjetivos a respeito da sua pessoa. Mas esse ano a coisa me parece um pouquinho diferente, né? Nós vivenciamos esses últimos 4 anos, 5 anos, uma questão de uma afronta muito grande na questão das redes sociais, de ofensas onde tudo é usado como desculpa à liberdade de expressão, né? Nós tivemos pessoas ameaçando ministros das mais altas cortes do país, invocando o manto da proteção dessa chamada liberdade de expressão. Esse é um grande problema na propaganda eleitoral. Evidentemente, a Justiça Eleitoral tem que deixar o campo aberto para discussão e ainda costuma-se dizer que a campanha eleitoral não é uma briga de confetes, né? Na verdade, a pessoa que quer disputar está sujeito a ouvir esse tipo de coisa. Agora, na eleição desse ano, a gente tem que ter um pouco mais de preocupação para não deixar o sinal avançar. Por exemplo, na questão do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, desde 1965, ele diz que não será tolerada a propaganda que vise o quê? Criar animosidade entre as instituições. É uma propaganda eleitoral que busque subverter o regime democrático, tudo isso é proibido na campanha eleitoral. Então a gente precisa também ter um pouco o norte de que talvez nessa eleição a gente precise de uma intervenção maior do juiz para que os competidores fiquem no seu campo. Excelente questão, Ricardo.
Porque está em jogo, você já colocou na mesa a questão da, digamos, é um princípio absoluto, Tarcísio. Tarcísio, você foi ministro do TSE e você tem uma obra que é muito difundida no mundo dos operadores no campo do direito, que trata exatamente dessa questão. Entre as conclusões da sua obra, está uma dúvida severa que você manifesta ali. Se o TSE foi até hoje capaz de lidar com o discurso do ódio, foi? William, um abraço adicional, complementar ao Ricardo, à Marilda. Eu me permito respeitosamente discordar em parte do professor Ricardo. Da mesma maneira que a eleição não pode ser uma briga de confete, ela também não pode ser um baile do risca-faca, para usar uma expressão consagrada, emprestada do eminente ministro Dias Toffoli. No caso, mesmo aqueles países que professam a liberdade de expressão em alto grau, o que pode ser comprovado à luz do direito comparado, sempre existe um limite à liberdade de expressão que, como qualquer direito fundamental, não pode ser tratado de maneira absoluta, assim como o direito à vida, que sucumbe à razão da pena de morte em caso de guerra. E mesmo esses países que professam essa liberdade à moda americana, onde se permite, inclusive, a queima de bandeiras, etc., os dois pontos inegociáveis são o discurso de ódio e a imputação de crime. A imputação de crime de genocídio é uma coisa muito séria, porque é um crime pesadíssimo, de grave implicação. A lei da década de 60, que define esse crime, arrola uma série de condutas que são muito nefastas, Então escapa a qualquer debate fértil, crítico, ácido, serviente da boa democracia, esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta dentro da liberdade de expressão, com o devido respeito, não está albergado. A gente vai voltar a esse ponto, com certeza. Eu queria ter a oportunidade de colocar a Marilda na conversa. Marilda. Bom, acho que vou responder a primeira pergunta, se a liberdade de expressão é assim absoluta, e eu concordo com o Tarcísio, a quem cumprimento também, junto com o Ricardo. A resposta é que não, nada é absoluto nessa vida. Ninguém tem dúvida de que a liberdade de expressão é muito importante, que ela tem uma posição preferencial, mas a questão é saber qual que é o limite disso. E a pergunta que a gente se faz... Esse é o ponto. Esse é o ponto. A pergunta que a gente se faz quando vai colocar limite num direito fundamental tão importante quanto a liberdade de expressão é, de outro lado, o que a gente está protegendo? O que a gente está limitando aqui na liberdade de expressão para proteger o quê? E aqui no Brasil a gente tem um elemento que é essencial, que a gente não pode desconsiderar, e tem alguns cientistas políticos que têm estudado isso aqui, que é a violência. O Brasil é um país violento. Então, quando a gente fala da liberdade de expressão nos Estados Unidos e diz, mas lá a liberdade de expressão ela é ampla, ela só encontra limite quando a gente está na iminência de um ato violento. A gente não pode importar isso para cá, porque a gente tem uma violência inerente. É por isso que a gente limita a liberdade de expressão em tantas coisas. A gente limita na ofensa à honra, a gente limita na ofensa à violência de gênero, a gente limita no tempo da propaganda eleitoral para equilibrar o jogo das eleições. A gente limita no conteúdo da fala do processo eleitoral. Veja, eu não posso pedir voto antes do dia 16 de agosto. Isto é uma limitação à liberdade de expressão. A questão que se coloca especificamente nesse caso da imputação de genocídio é se, quando eu chamo um agente que participa do conflito, dessa disputa eleitoral, de genocida, eu estou imputando um crime ou eu estou atribuindo uma qualidade que tem que ser medida no processo eleitoral para os eleitores. Ok, a sua pergunta não é retórica, você vai respondê-la. Então, eu acho que nesse caso específico, não é uma imputação de crime. O TSE enfrentou esse caso. Na época, inclusive, a gente fez um debate, eu discordei da posição do tribunal. O tribunal discutiu isso no caso do Flávio Dino. O Flávio Dino teve um eleitor que o chamou também de genocida, de fascista, nazista, colocou uma série de qualidades negativas. O tribunal entendeu que aquilo era o Flávio Dino, que é do ódio. Partido Comunista do Brasil. Exatamente. O Flávio Dino, que era governador do Maranhão e hoje concorre para o Senado. O eleitor que fez esse perfil nas redes sociais foi condenado. O tribunal concluiu que era discurso de ódio por 4 votos. O ministro Barroso, inclusive, discordou. Disse, não, discurso de ódio não é isso. O discurso de ódio é quando a gente imputa algo a uma minoria. E veja, o genocida não é uma minoria. Só dando a correção, o Flávio Dino era do PCdoB, PSD. É isso. Ricardo. O que eu estou tentando dizer aqui é que, na verdade, quando eu falo
que a disputa eleitoral não é uma briga de confetes, é porque é isso que sempre aconteceu. Mas eu acho que a eleição desse ano é um pouco diferente. Voltando aqui no discurso de ódio. Isso, existe um grande risco de ser utilizado como plataforma político-eleitoral, William. Uma coisa que a gente não via em eleições passadas. Hoje em dia, você ter um discurso agressivo, odioso, atacar minorias, pode render votos. Então, por isso que eu acho que nós vamos ter que ter uma eleição em que o TSE, em que a Justiça Eleitoral, mesmo nas eleições para deputado, esteja em cima, justamente para impedir esse tipo de coisa. Nós tivemos a oportunidade, já lá no Jornal da CNN, que eu apresentava até começar esse programa diário, que é o WW Diário, nós tivemos a oportunidade de entrevistar vários ministros do Supremo, entre eles o Barroso. E a pergunta colocada foi, defina fake news. Tem sido difícil. O próprio subprocurador-geral eleitoral que participou deste programa teve diante da mesma questão. Defina o que é fake news. Tarcísio, você consegue definir o que é discurso do ódio? Muito difícil, William, mas nesse caso específico, além do discurso de ódio, há imputação de crime. Não há dúvida de que há um crime por trás dessa acusação de genocídio, e isso por si só, também nos países que professam a liberdade no sentido mais aberto, é inegociável. Agora, em relação à questão das fake news, eu me lembro que quando estive no tribunal, houve uma tentativa de regulamentação um pouco mais aguda e houve um apelo internacional muito cáustico, assim, muito assertivo, no sentido de que nós não fizéssemos isso. Porque a própria definição, você que é um jornalista altamente experimentado, é uma contradição teórica insuperável, né? Porque não existe algo que seja notícia que seja falso ao mesmo tempo. Se é falso, não é notícia. Se é notícia, não é falso. Eu me lembro que o tribunal também chegou a receber o time de combate a crimes cibernéticos do FBI, o Tribunal Superior Eleitoral, e nós perguntamos, no inglês um pouco sofrível, né, o que eles faziam nos Estados Unidos para tirar do ar essas informações falsas, e eles realmente, não só por conta do português sofrível, mas pelo mérito da pergunta, demoraram muito a entender a nossa inquietação, até que um deles, um pouco incrédulo, afirmou que eles não retiram esse conteúdo, eles apenas fazem contrapontos necessários a um eleitor que, bem informado, vai fazer o seu juízo de valor sobre o acerto ou desacerto daquela notícia, né? Agora, Ricardo tem absoluta razão que a mentira ela se propaga dentro de uma simpatia maior do que a verdade, né? Muitas plataformas políticas dolosamente investem, né, na disseminação dessas notícias e encontram um eco muito forte na coletividade, que vê com muito mais carinho a mentira do que a verdade. Colegas da Marilda, do Ricardo, eu não vou citar nomes em especial, até aludem a eleição como um campeonato de mentiras e dizem que a mentira faz parte da política desde que nasceu o homem. Nós estamos diante de um problema aqui na nossa roda. A gente tem um princípio geral, quase de doutrina, quase de filosofia do direito, se vocês quiserem, e a gente vai e volta dele. E temos uma situação prática que vocês já mencionaram várias vezes. A questão específica, se pode chamar alguém de genocida ou não, por ser uma campanha eleitoral. Não fosse uma campanha eleitoral, não se poderia chamar alguém de genocida, o que é um aspecto peculiar. Mas aí, Marilda, eu acho que a questão prática que se impõe, que provavelmente está na cabeça do nosso público, é a seguinte. Gente, vocês três que são especialistas aí, nesta eleição, nós estamos conseguindo definir esses limites? A gente está nesse percurso há muitos anos. Talvez esse percurso tenha ficado mais visível para o ouvinte, para o eleitor, agora, por conta das novas redes sociais. Mas o que é e qual é o limite da liberdade de expressão? O que é verdadeiro e o que é falso é um desafio desde sempre. O que mudou é que a forma de distribuir o conteúdo variou. Então, a gente, sabe, William, poderia ter nascido com um cientista na cabeça. Aquele que olha para a coisa e tenta escolher, a partir de uma pergunta, dar uma resposta objetiva. Ou com um juiz na cabeça, que busca a decisão mais justa. Mas a verdade é que a gente nasceu com um advogado. E esse advogado, ele busca elementos para justificar aquilo que o nosso instinto já diz. E esse novo universo, ele dá para a gente um cardápio infinito de justificativas para aquilo que a gente quer falar.
Isso não foi pensado quando a gente discutiu liberdade de expressão. Quando a Hannah Arendt, para dar um nome de um autor que é muito importante, definiu o que era poder, ela não estava nem cogitando disso. A gente sabe que tem poder aquele que consegue convencer o outro de alguma coisa, porque o resto é violência. E convencer o outro de alguma coisa no processo eleitoral é o que a gente tem de mais importante. E esse ativo fica ainda mais relevante nesse mundo digital, em que eu posso dar elementos para justificar que são falsos. E aí eu volto para o debate da liberdade de expressão. Que tipo de elemento eu posso dar para a pessoa justificar aquilo que ela já quer? Elementos falsos? Por isso que isso ficou mais visível agora. Mas é um desafio grande mesmo. Se alguém busca uma resposta objetiva, não encontrou 300 anos, não encontrou há 100, não encontrará agora. Isso é do caso concreto mesmo. O que a gente tenta é estabelecer limites mais contornáveis para um desafio que é de sempre. Eu volto à sua intervenção inicial, Ricardo. Você começou sua participação nesse programa se referindo digamos, a peculiaridade deste momento político, especificamente nesse momento político, esta eleição. Essa eleição se dá de acordo com regras, que pelo que eu entendo do que a Marilda acabou de dizer, elas têm que levar em consideração, e você disse isso no começo também, o contexto, o momento. Neste momento, nós estamos com regras adequadas? A primeira coisa a dizer em relação a esse problema de fake news, eu acho que a gente avançou muito. Essa eleição de 2022 não será a eleição de 2018, onde foi terra arrasada, né? Fake news sem nenhum controle por parte da Justiça Eleitoral. E aqui a gente tem que dar um aplauso para a Justiça Eleitoral e cumprimentar pelo que foi feito ao longo desses 4 anos. Foram atrás das plataformas, desses sistemas de mensagens de telefonia, para justamente impedir a disseminação. Se alguém quiser produzir um conteúdo falso, ela consegue, mas hoje é muito difícil ela conseguir difundir isso maciçamente. Então, está aí o nosso elogio, o nosso parabéns para a Justiça Eleitoral. Então, eu não acredito que Agora vem um porém no teu argumento. Não acredito Porém... que vai ter tanto problema. Não, porém, justamente é isso. Vem no assunto que nós estamos tratando aqui, liberdade de expressão. Porque hoje é o que eu falei no início, todo mundo tem a desculpa. Não, isso aqui é liberdade de expressão, eu posso dizer, né? Mas a Justiça Eleitoral vai ter que ter uma régua muito afiada para estabelecer justamente, olha, se você está usando ofensas, se você está usando discurso discriminatório, discurso de ódio como plataforma político-eleitoral, isso Mas o Tarcísio tem um ponto ali. O Tarcísio tem um ponto no argumento que ele já reiterou 2 vezes. Ele diz, por que eu tenho que tolerar a imputação de crime, Ricardo? Não, a imputação de crime é meramente adjetivo, né? Então, aí a gente vai, na Justiça Eleitoral, a gente acaba assim, criando palavrinhas que acabam sendo admitidas. Mentiroso. Isso é comum na propaganda eleitoral, chamar o candidato adversário de mentiroso, né? Então, a gente fica muito restrito no conceito da significação daquela palavra. Eu concordo com o doutor Tarcísio na hora que ele fala que a carga semântica significativa desse adjetivo, sem sombra de dúvida, é pejorativo e ofenderia o homem mediano, né? Então, se ele ofende o homem mediano, também é legal e é legítimo que um candidato ofendido dessa maneira, que busque extrair esse conteúdo da propaganda eleitoral ou até mesmo de resposta. Nesse caso é causa perdida. Não necessariamente, né, William? Eu acho que cabe recurso, não, o pleno vai ajudar e tudo mais. Nós estamos ainda no início, né, do período de propaganda eleitoral. As coisas ainda estão acontecendo, né? Então, ao longo desses próximos dias, onde realmente nós vamos ter um embate eleitoral, é preciso que se estabeleça alguns critérios, até de justiça, né? Para que, e esse é o maior princípio da justiça eleitoral, né? Peraí, Ricardo, estabelecer uma igualdade de condições. Se estabelecer os critérios, a gente já tem que tê-los. Eu posso entrar aqui claro, à vontade. Exercendo a liberdade de expressão. Não espere eu passar a palavra, isso aqui é uma roda. Imagina, a gente tem basicamente 3 pontos de controle. O primeiro ponto de controle é no conteúdo. É o que é limitado mesmo, o que as pessoas podem ou não podem falar. E nesse ponto de controle está essa limitação que o Tarcísio colocou, eu vou voltar aqui rapidinho. O segundo ponto de controle é o instrumento que a pessoa usa para divulgar. Tem inúmeras limitações. Eu, por exemplo, não posso colocar nenhum outdoor elogioso aqui na porta, porque outdoor na campanha eleitoral é proibido. Eu posso colocar uma placa de meio metro em objeto plástico na minha janela, porque se for na porta também já está proibido. Tem inúmeras limitações na internet. E o terceiro é a limitação do uso do dado. Então, não é porque alguém falou alguma coisa que podia que não vai encontrar barreira nos outros 3 elementos. Todos estão regulados, todos têm
todos têm regulamento próprio na lei, na resolução, tem jurisprudência, tem longos debates. Não é porque as pessoas não sabem que esses regulamentos não existem. Tem muita regulação. A grande discussão que a gente está fazendo, e com todo respeito, de forma equivocada, é no conteúdo da fala. O menos importante nesse momento é o que as pessoas falaram ou deixaram de falar. O mais importante é saber como isso está chegando nas pessoas. A forma de circular a informação hoje mudou, ela não é de um para muitos, ela é de muitos para muitos. Posso e abrir alguém um coloca parênteses? filtro nisso. Posso abrir? Claro. Ah, bom, você concluiu, né? Você concluiu. Concluí. Porque você me sugere algo que eu li na conclusão do livro do Tarcísio, quando ele se refere, isso 2 anos lá atrás, né, Tarcísio? 3 anos lá atrás, acho, que você se refere ao WhatsApp. E o peso do WhatsApp na eleição de 2018. Se a lição foi aprendida, como é que se lida hoje com o WhatsApp, Tarcísio? William, a questão é muito delicada, que tentando conciliar um pouco da fala do Ricardo com a fala da Marilda, o que a gente precisa, advogados eleitoralistas, é que o TSE defina uma vez por todas, e já há uma letargia, um atraso nessa definição, porque até agora não foram levadas a julgamento em plenário dezenas de representações que já colheram decisões monocráticas, uma delas, inclusive, banindo o uso da palavra genocida, justamente para que os candidatos se atenham a campanhas propositivas, porque, do contrário, um vai chamar o outro de pedófilo, de toxicômano, de traficante, de assassino e etc. E o debate, o bom debate serviente da democracia, em sentido substancial, vai para as calendas, né? Mas uma vez fixado esse sarrafo, essa altura do salto com vara, isso valeria para todos, né? Um caso muito importante do início da corrida eleitoral me pareceu aquele caso em que nós propusemos uma ação direcionada àquele festival do Lollapalooza, no âmbito do qual alguns artistas, dentro da sua liberdade de expressão artística, manifestaram posicionamento favorável a candidatos. Foi uma ação cirurgicamente intentada contra os organizadores do festival, para que, na linha do que disse a professora Marilda, ficassem cientes de que, para o tribunal, na sua jurisprudência consolidada, pedido antecipado de voto, ainda que na forma de palavras mágicas, magic words, ensejariam multas, né? Na época, houve uma avalanche de críticas ao eminente ministro Raul Araújo, que concedeu corajosamente a liminar, confundindo exatamente o que é liberdade de expressão artística com limitações que a própria lei eleitoral definiu. Se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse, naquele momento, definido que aquela conduta era permitida, os outros candidatos poderiam se valer de segmentos artísticos simpatizantes para empreender os mesmos comportamentos. Mas, diante dessa indefinição jurisprudencial, e a força da jurisprudência em matéria eleitoral é triplicada, o papel da jurisprudência na construção do direito eleitoral é triplicado, sobretudo pela rotatividade na ocupação desses cargos de ministro, nós trabalhamos com esse problema, com esses dilemas. Daqui a pouco nós avançamos demais no calendário eleitoral para repreender condutas que já ficaram num passado bastante distante. O que o Tarcísio está abordando, agora eu vou botar minha colher de jornalista nisso, é um caso óbvio, nós judicializamos a política brasileira completamente. A partir, em primeiro lugar, agora uma provocação, mas não é o foco do programa essa provocação. A simples existência do Tribunal Superior Eleitoral é a judicialização da política. Eu fui correspondente em vários países da Europa, e não vou pegar ali Oriente Médio, nada, estou querendo comparar laranja com laranja. Comparar o Brasil com democracias parlamentares com as quais a gente tem até uma ligação cultural afetiva muito forte. Aliás, boa parte do seu trabalho é baseado no direito comparado com Portugal, né, Tarcísio? Então, Sim. que a gente olha, e se a gente comparar com Portugal, a gente tem as tradições ibéricas, né? Da burocracia, do excesso de William, regulação. até mais do que isso, desculpe interromper mais uma vez, me lembro de conversarmos sobre isso, salvo engano, num evento em Goiânia, e o contrário do que você acaba de dizer também é verdade, a politização da justiça, né? Okay. Da própria justiça eleitoral, que não é composta de juízes permanentes, mas de juízes emprestados de outros tribunais e de juristas que têm uma contribuição Então vai a minha pergunta a vocês, que são especialistas do campo.
é possível, por definição, a gente encontrar regras de convivência no embate político? Ou nós estamos tentando o impossível, Ricardo? Isso já vem, esse questionamento, desde a chamada lei da ficha limpa, né? A gente precisa ter uma legislação para tutelar o eleitor de quem ele pode e quem não pode votar. A gente tem, infelizmente, o nosso sistema político ainda precisa amadurecer bastante, né, William? A gente comparar com outros países, a gente sempre tem a dificuldade de que aqui tudo, não só na política, é jurisdicionalizado, né? Todo mundo quer entrar com um processo, né? E os candidatos não são diferentes, né? Mas a gente é totalmente contrário de se travar uma eleição dentro de um tribunal, dentro de uma corte eleitoral. Isso, evidentemente, não prestigia o eleitor, não prestigia a liberdade de expressão, que é o tema aqui do que nós estamos conversando, e para o candidato e para os eleitores poderem fazer uma boa escolha. Agora, eu também faço questão aqui de dizer uma grande preocupação que tem relação com esse assunto, que é o direito de propaganda que tem sido atualmente atacado. Hoje em dia, e era uma coisa que a gente não via... O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, William, a gente tem visto episódios recentes de um candidato querendo fazer um comício e a pessoa soltar rojão, jogar pedra. Na verdade, esse direito de expressão tem que ser uma via de duas mãos também. O eleitor também precisa respeitar o direito de propaganda dos candidatos, né? A gente já tem uma campanha muito curta, né? A gente tinha antigamente uma campanha de 3 meses. Hoje é Ricardo, peraí, aí eu, leigo que sou nisso, não tenho nenhuma formação no campo do direito, assumo que é um problema penal. Se tem alguém ali fazendo um evento, seja ele de cunho eleitoral ou não, eu vou lá e jogo uma pedra, isso aí está no Código Penal. Não, mas você sabe que isso é interessante. Lá no Código Eleitoral, lá de 65, já havia essa previsão prevendo como crime você perturbar e inutilizar a propaganda eleitoral regularmente empregada. Quando o Congresso foi discutir a reforma do novo Código Eleitoral, até se cogitou, olha, vamos extinguir esse artigo, não tem mais uso, né? E aí, de repente, a gente se depara numa eleição de 2022 com a necessidade de invocar esse artigo. É o que você falou, da criminalização. Então, evidentemente, a gente também precisa pensar na outra via do direito de expressão, né? Não só de ataques entre candidatos, mas o eleitor entender que esse é o momento de deixar o candidato falar. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo geral com vocês três especialistas e imaginar o que muito do que possa estar indo na cabeça de quem está nos acompanhando nesse momento. Baseado um pouco na minha leitura dos vários argumentos que eu ouvi. Marilda, será que nós estamos indo para uma eleição na qual, no fundo, alguns dos limites fundamentais não conseguiram ser definidos, portanto também os limites? Não, eu não acho que os limites não estejam definidos. Eles estão definidos. O que a gente está vivendo é nada mais do que o mais do mesmo. Toda vez que a gente tem um conflito de um caso concreto e os limites são testados no processo eleitoral, a gente tem que rediscutir aqueles casos concretos para saber se a gente vai manter o que aconteceu na eleição de 18. A Constituição pensou nisso. Ela tem uma regra que é a regra da anualidade e que diz, a gente não muda a regra a menos de um ano das eleições. O tribunal precisa considerar que ele julga os casos na hora do processo eleitoral. Então, o que ele disse? Eu vou julgar para o processo eleitoral uniformemente. O que eu decidi para esse, vale para esse. E a gente só sabe que o tribunal vai decidir para aquele processo eleitoral quando o processo começa. O Tarcísio falou uma coisa que é relevante. Os juízes mudam. Então, é natural que a posição dos juízes também mude. William, 99,9% das posições não mudam. Mas a gente tem a impressão de que aquele 1%, que é 1% vagabundo, vale muito mais do que os outros 99%. Talvez a gente dê a visibilidade errada para isso. Esse ponto da propaganda é um ponto crítico. Ele muda muito mesmo. Os juízes têm posições diferentes, porque esse é um ponto crítico desde a Segunda Guerra Mundial. Você perguntou se a gente não consegue estabelecer regras de convivência para o processo eleitoral. Deus me livre. Nosso grande aprendizado do pós-guerra foi esse, aprender a ter regras de convivência que respeitem os limites dos direitos fundamentais. É aprender a conviver com a diferença. Não tem hora mais importante do que fazer isso no momento da eleição. Mas, infelizmente, a gente esqueceu que toda vitória é provisória. Tarcísio, eu vou para o break agora e volto depois com a seguinte pergunta. Eu vou fazer ela agora, para você pensar durante o break e você reinicia o programa fazendo uso da palavra, para não cortar o seu raciocínio. Se eu li corretamente algumas das manchetes da semana que passou, a judicialização está a pleno dessa campanha. A minha pergunta a você é, ela está fora da curva? Nós estamos vivendo uma judicialização além do que a gente já estava acostumado? Ou ela é necessária porque ninguém sabe muito bem como respeitar as regras do jogo?
A gente volta daqui um instantinho. Até já. Bem-vindos de volta ao WW Especial. Estamos examinando nessa edição uma questão fundamental a todos vocês que são interessados em política. Liberdade de expressão e propaganda eleitoral. Tarcísio Vieira em Brasília, no nosso estúdio lá. A gente está vendo a judicialização dessa campanha, usava uma expressão anglo-saxã, em full swing. Está indo, né, muita força. Isso é fora da curva? Ou é porque ninguém sabe direito qual é a regra? William, eu acho que é um pouco das duas coisas. A professora Marilda tocou num ponto fundamental, que é buscar a segurança jurídica da matéria eleitoral na jurisprudência cambiante do tribunal, que não é tão cambiante assim, né? Nós falávamos que na eleição anterior, por exemplo, o tribunal proscreveu a acusação feita ao governador Flávio Dino de nazista, e que agora, por não ser Flávio Dino e sim ser Bolsonaro, eventualmente genocida pode, né? Então, o que se persegue aqui, a meu ver, é a busca de um equilíbrio, de uma régua interpretativa que valha para os dois lados. Todas as eleições começam assim, dessa forma, numa espécie de sintonia grossa, passando para uma sintonia fina. Para a candidatura que eu defendo, nós começamos de uma maneira a preconizar uma liberdade maior com responsabilidade, buscando um debate franco, aberto, desinibido, ácido, cáustico que fosse, mas respeitador desses limites. No momento em que, particularmente, um dos candidatos começou a fazer uso dessas expressões que objetivamente caracterizam crimes ou discurso de ódio na literatura universal, cirurgicamente foram, né, apresentadas representações e serão apresentadas às centenas, se houver necessidade, e se não for possível inibir o comportamento, com ações penais. Não é possível que num debate civilizado as pessoas precisem se acusar dessa forma, como disse o professor Ricardo Porto. Fica o eleitor atônito, sem ter acesso a ideias livremente circulantes para fazer o seu juízo de valor. De um lado, é evidente que a Justiça Eleitoral não precisa tutelar em primazia a inteligência do eleitor. Ele é perfeitamente capaz de tomar as suas decisões. Mas se do debate é suprimido qualquer conteúdo propositivo, fica sem sentido até mesmo a propaganda eleitoral e, como você muito bem disse, a própria existência de um tribunal cuja missão institucional é fazer cumprir a lei que contém esses preceitos que estão sendo vilipendiados. Então, não há como medir de antemão, em candidaturas, em eleições extremamente disruptivas, como foram as últimas, qual é o ponto ideal. Eu me lembro que na campanha de 2014, num determinado momento, o presidente do tribunal chamou os advogados das duas principais candidaturas, né, e apelou para que eles fizessem à moda de um acordo de alfaiate, sem previsão na própria legislação, uma espécie de amistício, né? Então, um deles retirou todas as ações que tinha contra o outro retirou todas as ações que tinha contra o primeiro, porque, do contrário, os direitos de resposta iriam consumir todo o período da propaganda. Quer entrar no aspecto específico que o Tarcísio está mencionando? Eu acho que é relevante. Na verdade, William, essa questão de levar a disputa da eleição para dentro do tribunal nunca foi salutar, né? Porque a medida... Mas é o que está acontecendo, Ricardo. O jogo ainda está começando, né? Eu acho que tenho esperança de que, como a gente teve reduzido muito o tempo de propaganda eleitoral, e hoje, agora, é a única vez que o eleitor pode realmente ouvir do seu candidato, eu sou candidato e o que eu quero fazer. Então, se refere ao início da propaganda. O início da campanha eleitoral. A própria Marilda disse aqui que até o dia 16 de agosto você podia dizer os seus projetos, as suas ideias, mas não podia pedir o chamado pedido explícito de voto. Hoje já pode. E é um período muito curto, é 100 metros rasos. Eu tenho a impressão de quem descambar para esse caminho de ofensas pessoais e de acusação vai ficar sem tempo na sua propaganda. Você vai lembrar, William, que a gente tinha no horário eleitoral gratuito, era um programa
enorme, eram 50 minutos de programa. Isso foi reduzido por 1/3. Então, vai perder um tempo fundamental ao direito de propaganda já tão restrito quem ficar descambando para o ataque pessoal, para a adjetivação do adversário. É precioso o tempo de propaganda. Então, calma lá, o jogo só está no início, né? E a gente espera, né? Então, aqui os advogados das campanhas, né? A gente acaba obedecendo o que o candidato quer, o que a equipe de campanha, o que a coordenação de campanha quer, mas eu tenho a impressão aqui que pelo menos os advogados que atuam na Justiça Eleitoral pretendem deixar que, olha, deixe os candidatos fazerem propaganda e correr solto a eleição. Mas o Tarcísio fez uma menção histórica, né? Porque 2014 no nosso horizonte já é histórico. É inevitável que os senhores advogados eleitorais se sentem e façam um armistício fora da legislação? Eu estava lá, William, nesse acordo. E, de fato, isso mostra que essa disputa no âmbito do tribunal é de sempre. A gente não tem uma eleição mais judicializada ou menos judicializada. Okay. Sempre a disputa acontece mesmo no tribunal, porque a partir do momento que existe um regramento, tudo que é regulado é limitado. Uma lei não vem para dizer que você pode fazer sem colocar limitação nenhuma. E se está limitado, a disputa vai acabar judicial mesmo. O que acontece é que, nesses casos da disputa específica da propaganda, tem uma repercussão muito grande porque a gente perde tempo de propaganda no rádio e na TV. E ainda o rádio e a TV são muito importantes. Mas para dizer que não tem novidade nenhuma, a disputa acontece mesmo no tribunal. Isso é bom ou é ruim? É difícil de dizer, porque se não houver um árbitro que coloque a aplicação da lei no caso concreto, vira o baile do risca-faca. E esse mediador é o tribunal. E me parece, sempre defendi isso, que o tribunal é um mediador importante nessa disputa. Isso é o que acontece. O que me parece que deveria ser, para ser o que a gente acha que deveria ser, ou pelo menos eu acho que deveria ser, a gente precisa promover uma mudança estrutural na legislação eleitoral. A gente tem muita limitação na propaganda eleitoral. Hoje, o candidato, para falar alguma coisa, para expor o seu projeto, ele tem uma série de restrições. É quase um hospital de tanta regulação. E nesse debate individual, de candidato para candidato, me parece que a gente precisava ter um pouco mais de liberdade mesmo. Isso não significa que cada um pode falar o que quiser e fazer do jeito que quiser. Como eu disse, no mínimo, a gente tem uma limitação de preservação da dignidade e da honra. Mas aí eu coloco uma pergunta para o Tarcísio. Se a gente tem como tão caro a preservação da honra e da dignidade, que prevê na legislação crimes contra a honra, e isso é quase universal, a liberdade de expressão é limitada pelos crimes contra a honra, por que não proteger aquilo que a gente tem de mais importante no pós-guerra, que é um ganho coletivo, que é a preservação dos princípios democráticos? Isso também, quando fosse atacado, não teria que ser preservado? Uma excelente pergunta, Tarcísio. Eu vou traduzir para o público que talvez não tenha acompanhado, porque a Marilda, lendo mais, eu não sei se ela estava na profissão errada, ela é uma grande diplomata. Ela é capaz de dizer coisas muito contundentes numa linguagem muito suave. Mas a contundência do que ela disse é o seguinte: se nós temos uma candidatura cujo principal expoente, o presidente Jair Bolsonaro, é alvo, por exemplo, de uma carta em defesa do Estado de Direito, portanto, ele está sendo acusado de não respeitar os princípios do Estado de Direito. Como é que isso se coloca em termos de propaganda eleitoral? Foi isso que você disse. É uma pergunta. A pergunta é interessantíssima. Uma pergunta, desculpe, senhora diplomata, advogada. Ponto de interrogação. É uma pergunta interessantíssima da minha muito inteligente e querida amiga, uma daquelas perguntas de fazer corar candidato a diploma de doutorado durante a banca de avaliação, né? Eu poderia devolver essa pergunta com uma pergunta à própria professora ou a você, William, na linha dos limites à própria liberdade de cátedra, verificando que todos nós somos professores, se nós podemos cometer alguns impropérios em sala de aula por sermos professores, e se o jornalista também está livre para, dentro da sua atividade, indicar o dedo a alguém acusando da prática de um crime grave ou até mesmo encampando um discurso de ódio, né? Me parece que limites sempre haverão, e há limites na doutrina, como eu disse, universal, relativamente a esse assunto específico. É claro que há uma privacidade mitigada das pessoas politicamente expostas, né? Homens e mulheres públicos sempre
sempre estarão sujeitos a um nível de crítica mais acentuado. Mas não se trata de propor uma ação contra alguém que nos chamou de desonesto, de ladrão, numa campanha eleitoral. Isso eu concordo com o Ricardo. Isso faz parte do ideário, é uma tolerância maior. Talvez não do ponto de vista ético, do ponto de vista da moral pura, mas do ponto de vista da política, isso está consolidado. Mas acusar o dedo para alguém, chamar de pedófilo, de estuprador, de assassino, de genocida, porque a pessoa é candidata a um cargo eletivo, me parece, para usar uma expressão do ministro Marco Aurélio, um passo demasiadamente largo. Então, a liberdade de expressão promove quase tudo, mas não tudo, né? Ela deve se policiar imanentemente, como qualquer liberdade, né? A liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis autorizam. E as leis não autorizam algumas práticas delitivas, estejamos ou não em prédios eleitorais. Advogados são, por definição, hábeis, utilizadores das palavras. A Marilda foi hábil na pergunta que ela fez, duríssima. O Tarcísio foi hábil na resposta e trouxe o problema da perspectiva dele. Não, e eu vou falar o seguinte, retomar o que eu falei no início. Está lá, no Código Eleitoral, artigo 243, não vai ser tolerada propaganda que busque subverter o regime e a ordem social. Não será tolerada propaganda que busque criar animosidade entre as instituições, entre os poderes. E aí também, já que a gente está um perguntando para o outro, eu pergunto para a Marilda, é tolerado na propaganda eleitoral? Você mesmo, William, falou que é preciso ter regra clara. A regra está ali, está clara e não é de hoje. Pode, na propaganda eleitoral, você ir contra preceitos democráticos e contra o nosso sistema eletrônico de votação? Isso pode ser permitido? Isso pode ser tolerado? Então, Ricardo, essa pergunta eu levo muito em consideração o conflito de interesse, sabe, Williams? E eu preciso dizer que eu tenho conflito de interesse nessa pergunta porque eu sou advogada no caso do Francisquini. E quando a gente defende um caso, a gente acaba assumindo o pressuposto do caso. Que, para lembrar, nosso público foi punido exatamente por isso. Foi punido porque criticou a urna eletrônica. No caso, tem uma especificidade, porque a defesa se concentra no aspecto de que ele falou isso faltando 15 minutos para fechar a votação. Então, isso de forma nenhuma atingiria o eleitor e a vontade do eleitor, e ainda assim o tribunal entendeu que mesmo que acontecer depois do processo de votação, pode levar à cassação de um mandato. Mas é o que eu disse antes, e eu não vou fugir da pergunta, ainda que coloque aqui o ponto do conflito de interesse. Vou tentar responder, como eu falo para os meus alunos, da perspectiva do professor que tem consciência que ele tem posição sobre as coisas. Eu acho que no processo eleitoral a liberdade de expressão tinha que ser mais ampla. Eu concordo com o Tarcísio que a gente tem um ponto que é uniforme, isso não é só no Brasil. Imputação de crime tem que ser excluído do processo eleitoral, mas foi muito interessante ele evocar a liberdade de cátedra, porque isso é contextual. Veja que na França, Tarcísio, os professores são proibidos de questionar a existência do Holocausto, é proibido financiar pesquisas por conta de uma pesquisa pública que foi financiada na Universidade de Lyon para tentar provar que o Holocausto não aconteceu, não sem razão, porque Lyon tinha muito nazista e os netos dos nazistas queriam limpar a barra dos seus antecessores, dos seus parentes que vieram antes deles. Então, para impedir que aquele ciclo se consumasse, o Estado francês decidiu, a nossa liberdade de expressão não vai até aí. A gente vai proibir Marilda, as pessoas de falarem isso. Então, nazista não pode. E genocida pode. Não, Tarcísio, a questão é definir qual que é em sala de aula. Não pode. Aí não, aí isso é na França, né? Eu não estou dizendo aqui no Brasil. Sim. Na França, a liberdade de cátedra tem limite. Aqui no Brasil, ainda não tem. A pergunta que eu coloco academicamente aqui também para vocês, para a gente refletir, isso não vai valer para essas eleições, isso é para o futuro. A liberdade de expressão que a gente tinha antes das redes sociais deve ser a mesma que a gente tem hoje? A gente tem um mundo diferente. Ricardo, muito obrigado pela participação aqui. Deixa aí, meu braço não alcança mais tudo isso, eu tenho que ler minha cola. O Ricardo Vita Porto, é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Muito obrigado pela participação. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, Tarcísio. E Marilda, advogada eleitoral, vice-presidente do IBRAD, professora de pós-graduação do IDP, igualmente, muito obrigado.
Pessoal, paciência com a gente. Eu não tenho como aumentar o tempo do programa a meu critério, a meu arbítrio. A gente volta ao assunto. De novo, desculpem e muito obrigado. Até a próxima.